Pessoal, a partir desse momento a aula está sendo gravada, tá? Quero dar boa noite a todos novamente. E antes de iniciar a nossa aula do dia de hoje, vou abrir aqui a sala de aula, tá, de vocês. Não sei se vocês chegaram a notar, mas hoje aí no decorrer do dia, as atividades elas estavam sendo corrigidas, tá? Então acredito que vocês deveriam estar recebendo e-mail, não sei se vocês recebem esse alerta, mas de tal forma que grande parte das atividades já foram corrigidas, tá? Eu creio que a terceira atividade, que foi aquela atividade de formação patrimonial que vocês fizeram, que ainda faltam algumas atividades de alguns alunos serem corrigidas, tá bom? Mas que de muitos já foram corrigidas. Sobre as atividades, um ou outro teve algumas falhas, tá? Um ou outro. Foram poucos erros que tiveram, mas que eu tive um cuidado especial para a primeira atividade que tinha uma resposta que era aberta, que fazia pergunta de qual era o objeto da contabilidade. A pergunta era o objeto, tá? E muitos erraram com relação à pergunta do objeto, que a resposta estava sendo dada como o objetivo. Existe uma diferença entre objeto e objetivo. O objeto ele é simples, ele é único, é só o patrimônio. Tá? Então, a gente pode responder que o objeto é o patrimônio, ou pode dar o conceito de patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Estava resolvida a questão. Tá? Eu considerei errado muitas respostas, algumas, na verdade, que ao invés de responder que era o patrimônio, falava que o objeto da contabilidade era controlar o patrimônio. Tá? Aí, controlar o patrimônio já não é mais objeto, é o objetivo da contabilidade. Tá? É controlar o patrimônio para fornecer informações úteis. Ponto. Esse é o objetivo. Então, tiveram essas falhas que eu considero poucas, tá? Eu considero poucas. Com relação à segunda atividade, tá? Com relação à segunda atividade, a questões que houve mais erro era uma pergunta que fazia referência à equação patrimonial. Então, lá tinham alternativas que perguntavam a equação patrimonial equivale a ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Essa é a resposta correta. A gente já viu até agora que se a gente esquecer a pergunta e visualizar o patrimônio, o balanço patrimonial que a gente está, até a última aula a gente viu, estudou o balanço patrimonial, a gente sabe que o total do ativo ele tem que ser o mesmo valor do total do passivo. E para que esses valores eles sejam iguais, a gente precisa, do lado do passivo, somar passivo mais patrimônio líquido. Então, a equação patrimonial, o patrimônio ele é igual a quê? Ele é igual ao ativo, ele é igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa é a resposta correta. Muitos colocaram que o ativo mais a receita é igual ao passivo mais a despesa. Não faz sentido. Receita e despesa nem no patrimônio está. Então, essa foi a resposta que houve o erro mais indicado foi esse aí, foi essa resposta, tá bom? Já com relação à atividade de formação patrimonial, não tiveram muitos erros, tá? Os erros que até agora eu estou vendo são erros que talvez eu imagino que seja na hora de somar, tá? O aluno vem fazendo tudo certo, aí em algum momento, quando ele vai somar lá o passivo, ele soma errado, mas eu somo por fora e vejo que está batendo, tá? Com exceção de uma atividade ou outra, tá? Uma atividade ou outra que realmente o erro eu considero como sendo um erro sério, tá? Eu coloquei a observação lá para o aluno, se o aluno ele estiver nesse momento me escutando, eu recomendo ele de rever as aulas, tá? Porque um dos pressupostos
Não, o pressuposto fundamental, essencial para o patrimônio, é que o ativo ele seja igual ao passivo. É essencial, isso é uma regra básica. Se eu estiver construindo um patrimônio, um balanço patrimonial, e ao final meu ativo não estiver batendo com o passivo, pode ter certeza que está errado. Tá? Vai ser a única certeza que a gente vai ter se o ativo não bater com o passivo, está errado. E teve uma ou foi duas atividades, agora eu não lembro, que todas aqueles dias houve erro no sentido de o ativo não bater com o passivo. Ou não escrevia nada do lado do passivo, tá? Ou quando escrevia de tal forma que não batia os valores. Então, eu recomendo, tá? Eu recomendei para o aluno para que ele reveja as aulas e, se por acaso persistir as dúvidas, ele me procure para que a gente possa conversar. Ok? Então, esse é um resumo aí da correção das atividades de vocês. E eu queria aqui falar uma coisa para vocês, tá? A primeira nota a gente já tem ela, tá? Embora de alguns alunos ainda falta corrigir essa terceira atividade que forma a primeira nota. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Então... Não, exatamente isso, professor, que o senhor acabou de responder. É porque tinha chegado para mim só as duas primeiras atividades, faltava aí a do balancete. Certo, inclusive, então... eu botei, inclusive na minha, não sei se o senhor já corrigiu, eu botei até uma observação lá, que eram 9 dias contábeis e só tinha 8 tabelas. Aí eu fiz as 8 e no final eu justifiquei o que é que estava faltando para completar do dia 30 para o dia 31. Beleza. Aí, assim, como eu enviei 8 dias antes, assim, de dar o prazo, e depois eu esqueci de falar para o senhor isso, mas como eu tinha justificado lá embaixo, depois que eu fiz o balancete, aí eu não sei se o senhor já corrigiu a minha, porque para mim não chegou ainda não, chegou só a primeira e a segunda. Então, provavelmente, a sua não foi corrigida ainda, Patrícia, tá? Mas Não. realmente faltou inserir uma tabela daquela, tá? Que vocês poderiam criar uma tabela nova, tá? Que aquilo ali era só um modelo que eu disponibilizo para vocês, mas que vocês poderiam criar uma tabela nova para inserir. Eu me esqueci de conversar com o senhor, eu só fiz justificar. Eu coloquei as informações. Juntar as informações e colocar numa única, tá? De 2 dias. Eu juntei as informações e coloquei lá, justifiquei embaixo. Professor, justifiquei embaixo, depois que eu terminei, que bateu um com o outro, eu justifiquei embaixo. Mas tranquilo, tá? Tranquilo. Eu vou levar em consideração esse fato aí que faltou uma tabela. Tá certo, professor. A segunda nota de vocês, que é a unidade 2, tá? Serão 2 atividades. E aqui vocês vão... Eu já abri hoje ela, tá? Já abri uma, na verdade. Abri uma. Deixa eu ver aqui. Que é o questionário 5, que na verdade não é 5. Vou até corrigir aqui isso aqui, que é o questionário 4, né? Que a gente fez 3, esse aqui é o 4. Depois eu corrijo aqui. Então, esse questionário 5, que é o 4, ele é um questionário pequeno, tá? Ele é um questionário pequeno. Eu poderia até ter juntado os dois que fariam uma nota, porque os dois são pequenos, tá? Mas como eu quero que vocês se concentrem, não tenham um volume de informações ao mesmo tempo, então eu dividi em 2, tá? Mas todos os dois são pequenos. Se atentem ao prazo dessas atividades, tá? Essa que eu abri hoje, ela tem um prazo até o dia 12, tá? Até o dia 12. Então, tem a próxima semana, dia 12 é o domingo. Então, desse próximo domingo, que é dia 5 a 8, é o prazo de entrega. Então, se concentrem aí no prazo de entrega para não perder. É uma atividade pequena, tá? Vale até 50 pontos. Na próxima quinta-feira, dia 9, eu vou já liberar outra para vocês entregarem até o dia 19. Tá? Também é uma atividade pequena, todas as duas falando sobre balanço patrimonial. Então, o somatório dessas duas, cada um valendo 50, vai formar a nota da segunda unidade. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos ao prazo, porque o prazo de entrega, dessa vez, mudou. Não é... Eu acho que, normalmente, eu colocava para segunda, eu acho, né? Eu estou colocando para o domingo, tá? Até o final, o último minuto lá do domingo, 23h59, tá bom?
Então, vocês vão ter aí de hoje até lá o dia 12. Bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui? E a terceira nota já está lá liberado para vocês já irem fazendo, que é com relação ao artigo que a gente já comentou na aula passada. Tá? Já está aberta, liberada para vocês. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá tudo claro? Alguma pergunta a fazer? Eu tinha uma dúvida, professor, mas depois Penha me tirou, porque na realidade, como eu estava distante, estava tendo eco aqui da comunicação da gente, eu pensei que o artigo seria um para cada grupo, mas não, a gente tem que falar sobre os dois, né? Falar sobre os dois, tá? São 2 artigos. Quem fizer em duplo pode fazer em até 2 pessoas, pode fazer em dupla, tá? Mas a dupla vai ter que entregar o resumo dos 2 artigos. Pode fazer só, também pode fazer só. Quem fizer só, vai ter que fazer os 2. Teria uma possibilidade do senhor fazer apenas uma, por que fazer 2? Porque são assuntos complementares, Diogo. Se eu eliminar um, fica faltando o assunto do outro, tá? Não entendo. Ok? E assim, vocês têm aí um prazo grande para fazer esse resumo, tá? Um prazo grande. Vocês vão ter praticamente um mês, são 24 dias. Tá? 24 dias para escrever, os dois vão 60 linhas, né? Então, se por dia vocês fizerem uma média de 2, 3 linhas por dia, vai escrever 2, 3 linhas por dia, vocês vão cumprir essa atividade tranquilamente. Só não deixa lá para a última semana, que se realmente deixar para a última semana, vai ficar sobrecarregado. Tá ok, pessoal? Convidado? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui mudar agora a tela, tá? Eu vou mudar aqui a tela. E o assunto de hoje, tá? Até sair já da tela. Lá no nosso planejamento, que está lá na biblioteca, tá? Lá na biblioteca, se vocês verificarem, o assunto de hoje é sobre demonstração do resultado do exercício. Esse é o assunto de hoje. Na demonstração do resultado do exercício, a gente já encerrou o balanço patrimonial, tá? Na demonstração do resultado do exercício, para hoje, está previsto falar sobre a estrutura da demonstração do resultado. Tá? Como é que se dá a estrutura? Da mesma forma que o balanço patrimonial, a gente tem uma estrutura lógica, uma estrutura que é obrigatória seguir, na demonstração do resultado do exercício, a gente também tem uma estrutura própria. A demonstração do resultado do exercício, ela se concentra em organizar as informações de receita e despesa, ok? Como a gente teve poucos exemplos de receita e despesa, eu vou mudar um pouquinho a nossa lógica, tá? Hoje, eu vou fazer operações com vocês, operações que envolvam contas de resultados, para que a gente possa acrescentar aqui algumas contas de resultados e na próxima aula a gente pegar essas contas, essas informações que a gente construiu hoje e colocar na estrutura da demonstração do resultado do exercício. Porque se eu for falar para vocês só da estrutura, ela vai ficar bem seco a aula, de tal forma que vai ficar muito superficial em saber o que é cada informação que entra dentro desses grupos, tá bom? Então, eu vou trazer operações que vão envolver contas de resultado, receita e despesa. Obrigatoriamente, eu vou ter que continuar falando sobre o balanço patrimonial, porque a demonstração do resultado do exercício, ela está linkada, vinculada, interligada com o balanço patrimonial. Então, não tem como a gente ver a demonstração do resultado do exercício sem estar conectada aí com o balanço patrimonial, tá bom? Então, algumas informações, elas já são muito repetidas para vocês, tá? Então, eu vou estar aqui construindo as demonstrações, e se por acaso vocês tiverem alguma dúvida com relação à classificação que eu fizer aqui dentro do balanço patrimonial, vocês me perguntam, tá? Eu não vou parar para explicar o balanço patrimonial, porque a gente já falou muito, tá?
eu quero que vocês se atentem às informações que vão entrar aqui dentro do resultado do exercício, tá? Que eu estou chamando de resultado do exercício e não estou chamando de demonstração do resultado, porque a demonstração do resultado do exercício, ela tem as regras, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. Pessoal, alguém está com o microfone aí aberto, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Aqui, nessa nossa primeira informação aqui, a gente tem, antes deixa eu perguntar, o tamanho aqui da tela tá bom para vocês? Vocês estão enxergando bem as informações aqui na tela? Ou vocês querem que eu aumente um pouquinho mais? Se puder aumentar um pouquinho mais, é melhor. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, tá? Pronto. Melhorou, Demóstenes? Melhorou, tá melhor. Beleza. Obrigado. Eu vou deixar aqui nesse tamanho, porque eu quero que vocês consigam visualizar as duas demonstrações, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, percebam que é o momento da constituição da empresa. Está se abrindo a empresa, a gente já viu isso muito. Está abrindo a empresa e o investimento inicial da empresa é R$100 mil. A integralização ocorre da seguinte maneira: R$50 mil com a entrega de um terreno, em que será construída a sede da empresa, e R$50 mil com depósito bancário. Aqui tem um termo novo para a gente, ó, que é integralização, tá? Pelo contexto, talvez dê para entender o que seria integralização. O investimento inicial que tem lá no contrato social é R$100 mil. Isso está posto no contrato social. Como é que esses R$100 mil ele vai ser integralizado? Como é que esse capital social ele vai ser entregue para a empresa? Então, esses R$100 mil ele vai ser entregue, ele vai ser integralizado da seguinte forma: R$50 mil é por meio da entrega de um imóvel, de um terreno, e R$50 mil é em dinheiro, depositado numa conta bancária em nome da empresa. Então, a empresa ela começa a ser constituída com dinheiro no banco. Então, aqui a gente tem a conta. Eu vou colocar aqui, ó, assim, ó. Caixa e equivalentes. Tá? Caixas e equivalentes. Usar esse termo. Então, a empresa está sendo constituída com R$50 mil. Então, tem R$50 mil aqui no caixa. Deixa eu colocar aqui uma forma para ir colocando ali os totais, tá? Então, a empresa está sendo constituída com R$50 mil no caixa, e também a empresa agora tem um patrimônio que é o terreno. O terreno ele vai ser construído a sede da empresa. Então, é um terreno para uso com atividade operacional. O terreno ele é um bem material. Sendo isso, a gente classifica ele dentro do ativo não circulante imobilizado. Tem aqui, ó, terrenos no valor de R$50 mil. R$50 mil. Vejam que o ativo ele tem R$100 mil, composto por terrenos e caixas e equivalentes de caixa. Tá ok, pessoal? Então, se aplicou na empresa R$100 mil, se aplicou R$100 mil. Qual foi a origem desses recursos? Veio do investimento inicial que os sócios fizeram na empresa. Então, a gente vem aqui no patrimônio líquido. O investimento inicial ele recebe o nome de capital social, e a gente vai e coloca os R$100 mil. Ok? Então, coloca aqui os R$100 mil. Então, primeiro momento aqui está fechado. R$100 mil no ativo, R$100 mil também no passivo. Ok? Vamos para o segundo momento. Vamos aqui para o nosso segundo momento. Tá? Deixa eu abrir aqui o espaço. E deixa eu copiar essas informações para o nosso aqui segundo momento.
Então, agora aqui a gente tem o nosso segundo momento, tá? O que aconteceu no segundo momento? A empresa já está constituída. A gente tem aqui nesse segundo momento, que é a realização de empréstimos no valor de 120 mil reais. O valor do empréstimo ele foi depositado na conta corrente da empresa. Então, ó, a empresa pegou 120 mil reais, o banco foi e depositou esses 120 mil reais numa conta corrente em nome da empresa. Então, a gente vem aqui no banco, no caixa e equivalentes de caixa, tem 50 mil reais, a gente vai e acrescenta aqui 120 mil reais. O banco depositou 120 mil reais na conta da empresa. De onde é que veio os recursos que foram depositados na conta corrente da empresa? Qual foi a origem? A origem, sempre quando a gente fala de origem, a gente olha lá para o passivo. Então, a origem foi um empréstimo realizado. Como é que esse empréstimo ele vai ser pago? 60 vezes de 2 mil reais, que vai dar os 120 mil reais. Então, aqui a gente tem obrigações de curto prazo e a gente vai ter obrigações de longo prazo. Curto prazo é circulante. Longo prazo é não circulante. Então, a gente vem aqui no passivo circulante e vamos colocar empréstimos a pagar. E a gente vai vir no não circulante, da mesma forma, empréstimos a pagar. A gente vai ter empréstimos a pagar tanto no curto prazo, circulante, como também no longo prazo, não circulante. Quanto é que vai ficar no curto prazo? Tá? Se a gente pensar que cada demonstração dessa ela é um exercício social, então a gente está finalizando o nosso exercício social. O próximo exercício social, que será o seguinte, tudo que eu vou pagar no seguinte é curto prazo. Cada exercício social ele tem uma durabilidade, uma duração de 12 meses. Então, as próximas 12 parcelas de 2 mil reais ficam no curto prazo, 24 mil reais. As demais, que são 48 parcelas, vai ficar no longo prazo. Então, aqui a gente colocou 12 parcelas, 12 primeiras parcelas no curto prazo, as demais parcelas, que é 48, a gente colocou no longo prazo. Tá? Então, dívida de curto prazo e dívidas aqui de longo prazo. Tranquilo, pessoal? Até aqui alguma pergunta? Tá? Pessoal, tá dando para entender? Eu estou falando um pouquinho rápido, porque isso aqui são coisas que a gente já viu, tá? São coisas que a gente já viu. Até agora, percebam que eu não estou mexendo aqui ainda no resultado, tá? A gente só está mexendo aqui no balanço patrimonial, tá? 220 aqui no ativo, 220 aqui no passivo. Então, agora vamos para o terceiro momento. Vamos aqui para o nosso terceiro momento. Aqui já tem um patrimônio constituído. A gente vai aqui para o nosso terceiro momento. E vamos analisar aqui o que ocorreu no terceiro momento, tá? Vejam o seguinte, ó. Aquisição de mercadorias para revenda a prazo, no valor de 50 mil reais, tá? A prazo, no valor de 50 mil reais, tá? Pessoal, quem aqui me ajuda, consegue responder como é que a gente faz a classificação dessa aquisição de mercadorias para revenda a prazo no valor de 50 mil reais? Isso é estoque. Estoque. Então, o estoque fica no circulante ou no circulante? Circulante. Então, a gente vem aqui no circulante, ó, estoques, no valor de 50 mil reais, tá? Qual é a origem desses recursos? Fornecedor. Ah, sim. Fornecedores, isso. Fornecedores, perfeito. Fornecedores, lá no passivo, ó, fornecedores, no valor de 50 mil reais, tá? Perfeito, tá, pessoal? Ó, 270 mil aí no ativo, 270 mil também aqui no passivo.
Tranquilo, tá? Pessoal, lembra lá da nossa dos nossos primeiros encontros, que a gente falava que a contabilidade ela tem a finalidade de controlar o patrimônio. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Chega as informações lá para a contabilidade, ela o que vai fazer é controlar o patrimônio. É o que a gente está fazendo aqui, controlando de uma forma sistemática, dentro das regras, tá? A gente está controlando. Pessoal, alguma pergunta até o momento? Zero pergunta. Vamos continuar aqui, então, para o quarto momento, tá? Vamos pegar aqui o quarto momento. A gente parte aqui desse patrimônio já existente. Vamos trazer aqui para o nosso quarto momento. E nesse quarto momento aqui, o que é que aconteceu, tá? Vamos ver. Compra de veículos. Então, foram vários veículos, tá? Compra de veículos para uso da empresa, no valor de R$300 mil. O pagamento será realizado em 60 vezes de R$3 mil. E agora, pessoal, vamos lá. Quem consegue aqui me ajudar? Alguém aí para ajudar aqui? A aquisição de veículos para uso da empresa, no valor de R$300 mil. Pagamento será realizado em 60 meses. Em 60 meses de R$3 mil. Vou confirmar ver se aqui embaixo mesmo. Não, tá. Não é 300, é 180. 180, tá? Em 60 parcelas de R$3 mil, vai dar aqui 180 mil. E aí, pessoal, quem aqui me ajuda? Compra de veículo, vários veículos para o uso da empresa, no valor de R$180 mil. O valor do pagamento será realizado em 60 vezes de R$3 mil. E aí, pessoal? Alguém aqui na sala que possa participar para a gente elaborar essa situação? Veículo em circulante. Não Vitória circulante. nos fala. Não circulante, Demóstenes fala. E agora a gente tem duas Não informações. Por que no circulante, Vitória? Você consegue aí nos explicar por que no circulante? E Demóstenes, por que no não circulante? Porque eu vejo isso como imobilizado, a empresa imobilizou. A empresa imobilizou, tá? Esse veículo, para que ele fosse aqui no circulante, tá? Ele teria que estar disponível para venda. Tá? Está disponível para venda. Então, se ele estivesse disponível para venda, para comercialização, Entra com a estoque. gente iria colocar ele no estoque lá no circulante, tá? Lá no circulante. Como ele é um veículo para uso da empresa, a empresa não tem a intenção, nesse momento, de vender esse veículo, ela vai usar na sua atividade operacional, a gente vai colocar ele no não circulante. Por ele ser um bem material, utilizado na atividade operacional da empresa, a gente vai classificar ele dentro do imobilizado. A gente tem aqui, coloca veículos, o valor de 180 mil, e a contrapartida desses 180 mil, ele fica sendo, conforme Vitória aqui nos fala, ó, financiamento do passivo, tá? Financiamento do passivo. Sendo que esse veículo ele vai ser pago parcelas mensais de R$3 mil. Então, a gente vai ter dívidas de curto prazo e também vamos ter dívidas de longo prazo. As 12 primeiras parcelas, a gente coloca no circulante. As demais, a gente vai e coloca lá no não circulante. Então, a gente vem aqui, ó, no passivo circulante, financiamento a pagar. E vamos também no não circulante, ó, financiamento a pagar. As 12 primeiras parcelas, a gente vai e coloca aqui no curto prazo circulante. As demais, a 48 parcelas de 3 mil,
a gente vai e coloca no não circulante. Tá? Então, dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo. Tá ok, pessoal? Então, essa fica a situação aqui do nosso quarto momento. Tá? Até aqui, tranquilo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos para o nosso quinto momento, tá? Vou pegar aqui a informação já constituída. Vamos aqui para o quinto momento. Então, aqui no quinto, a gente tem vendas de 30% do estoque por 15 mil. Aqui eu vou ajudar vocês, ó. Eu vou ajudar aqui vocês no seguinte, ó. Venda de 30% do estoque de mercadorias por 15 mil. Tá? Qual é o nosso estoque de mercadorias? Ó, 50 mil. A gente tem um estoque de mercadorias aqui, ó, de 50 mil. 15%, 30% de 50 mil, a gente vai ter aqui 15 mil reais, tá? 15 mil reais. Deixa eu mudar aqui, porque só não era que fosse 15 mil reais. Já vou colocar aqui 25 mil reais. 25 mil reais. Ok? Vou colocar aqui 25 mil reais. E aqui eu vou alterar aqui esse valor do ICMS destacado. Eu vou colocar aqui 3 mil reais. Tá? 3 mil reais. Então é isso aí, pessoal. Venda de 30% do estoque. Então a gente tem um estoque aqui de 50 mil, está vendendo 30%. Quanto é que é 30%? 15 mil reais. Eu estou vendendo esses 15 mil reais do meu estoque e estou cobrando 25 mil reais. Tá? O cliente vai me pagar 25 mil reais. Dentro desse 25 mil reais aqui, ó, existe um ICMS destacado na nota fiscal no valor de 3 mil reais. O recebimento dessa venda vai ser a prazo. E aqui tem uma observação que essa empresa ela é contribuinte do ICMS. Tá? Então, aqui eu vou fazer para vocês. Tá? Ó, vamos lá. Venda de 30% do estoque por um valor de 25 mil reais. Esse recebimento ele será a prazo. A gente viu aqui em aulas anteriores que toda vez que houver, que acontecer venda de mercadoria, existe no mínimo duas etapas. A primeira etapa é reconhecer a venda do produto, reconhecer o recebimento daquela venda. Aqui, o recebimento ele será a prazo. Se vai ser a prazo, a gente vai colocar aqui no circulante uma conta chamada de clientes ou duplicatas a receber. Tá? Ou duplicatas a receber. Poderia ser uma ou outra. Qual é o valor que eu vou ter de duplicatas a receber? 25 mil reais. Tá? 25 mil reais. Qual foi a origem desse valor de 25 mil reais? Estoque. A origem não é o estoque, Demóstenes. Por que não o estoque? Porque o primeiro passo é reconhecer a venda do produto. Então, esses 25 mil reais aqui, ó, ele vem de uma receita com vendas de mercadorias, no valor de 25 mil reais. Tá? Valor de 25 mil reais. Vejam aqui o seguinte, ó. Quando eu coloquei os 25 mil reais, vou tirar aqui, ó. Quando eu coloquei os 20 mil reais aqui no ativo, eu estou aumentando o meu ativo exatamente no valor de 25 mil reais, ó. 475 mil. Ficou uma diferença aqui, ó, entre ativo e passivo, justamente no valor de 25 mil reais. A origem desses recursos aqui, ele está vindo do resultado de uma venda de mercadoria, uma receita. Quando eu inserir a receita no valor de 25 mil reais, como eu ainda não tenho despesa, vai aparecer um lucro no valor de 25 mil reais. Esse lucro ele é transportado para dentro do patrimônio líquido no valor de 25 mil reais, de tal forma que o ativo vai bater com o passivo. Ó, tá? Vejam aqui, ó, venda de mercadoria no valor de 25. Mas você não tem que tá baixar estoque? Aí agora é a segunda etapa da venda do produto. Toda vez que eu vendo um produto, vamos imaginar aqui na loja, tá?
Primeiro eu recebo o valor do meu cliente, ou então eu vou emitir a duplicata para ele. Então, aqui foi o que eu fiz. Primeiro eu recebi o valor do meu cliente. Automaticamente, na mesma hora, logo em seguida, eu vou tirar o produto do meu estoque e vou dar para o cliente. É essa etapa aqui que eu vou tirar agora do estoque. O estoque não é mais 50 mil reais, porque eu estou tirando parte dele. E eu estou tirando quanto? 30%, que é 15 mil. Então, a gente vem aqui, ó, vai tirar do estoque 15 mil. Tirei do estoque 15 mil, ó. Tirei do estoque 15 mil. Reduzi o meu ativo aqui no valor de 15 mil. Essa redução, ela tem origem em quê? Num custo, esse valor de 15 mil, ele é o custo da mercadoria vendida. Então, aqui eu tive uma venda de 25 mil reais. Qual foi o custo dessa mercadoria? Aí a gente vem agora aqui na despesa, ó, e coloca custo das mercadorias vendidas, tá? Que é o CMV, tá? É o CMV. Se a gente for ver aqui as iniciais, ó, isso aqui é o CMV, é conhecido como CMV. Vou destacar aqui para ficar destacado aqui, ó. CMV. Qual foi o valor do custo das mercadorias vendidas? 15 mil reais. Okay? Aí a gente fechou aqui, ó, a nossa operação de venda. Entenderam isso aqui, pessoal? Isso aqui é novo para vocês. Assim, não é novo porque a gente já viu em aulas anteriores uma operação parecida, tá? Operação parecida. Lembrou, Demóstenes? Beleza? Ok. Demóstenes falou meio fraco, Demóstenes. Eu acho que você não Ok. concordou. Tá Não, tranquilo? ok. Tá Beleza, então. Tá, beleza. O segundo passo, que agora é novo para vocês, é o seguinte, ó. Toda vez, tá? Vocês não... O pessoal da administração não tem uma disciplina de direito tributário ou contabilidade tributária. Negócio imobiliário eu sei que tem, tá? Toda vez que acontece a venda de um produto dentro de uma empresa, tá? Que aquele produto ele sai da empresa, ele vai circular em território nacional, surge uma obrigação tributária chamada uma das ICMS. O que é o ICMS? O ICMS ele é um tributo estadual que ele tem como fato gerador a circulação de mercadorias. Então, aqui a gente vendeu o produto. Isso é uma regra geral, tá, pessoal? Tem as especificidades. Eu estou falando de uma regra geral. Vendeu a mercadoria. Quando vendeu a mercadoria, vocês concordam que vai circular a mercadoria, vai sair do estabelecimento que está vendendo e vai para o estabelecimento que está comprando. Então, vai ter a circulação de mercadoria. Se vai ter a circulação de mercadoria, nasceu o fato gerador do tributo, que é o ICMS. Então, essa empresa, ela vai estar obrigada a pagar o ICMS porque ela circulou mercadoria, ela vendeu mercadoria. Então, se ela vai estar obrigada a pagar o ICMS, vai ter que aparecer aqui no passivo dela uma obrigação chamada ICMS a recolher. Então, a gente vem aqui no passivo, ó, e vai colocar ICMS a recolher no valor de 3 mil reais. Tá? Essa empresa agora aqui, ó, deve 3 mil reais de ICMS a recolher. E, pessoal, entender isso aqui? Deve 3 mil reais de ICMS a recolher. Qual é a contrapartida dessa dívida? Qual é a contrapartida dessa dívida? A gente não vai alimentar o ativo porque a empresa não está comprando, não existe direito, não existe bem que originou essa obrigação, tá? Existe essa obrigação, ela decorreu da venda. Então, a gente vem aqui na despesa, no resultado, e vai colocar ICMS, vou colocar assim, ó, tributos sobre vendas, que aqui é o ICMS, para a gente lembrar, ó, que é o ICMS, no valor de 3 mil reais. E, pessoal, no valor de 3 mil reais. Entenderam, pessoal? Então, ó, eu tive um custo aqui de 3 mil reais
e isso ficou uma obrigação aqui para pagar. Se a gente for lembrar da aula de despesa e receita, lembra que eu falei que toda vez que aparece uma despesa, o patrimônio líquido baixa. Ó, vou colocar aqui os 3 mil. Nosso patrimônio líquido é de 110 mil. Se eu coloco aqui, ó, 3 mil reais, baixou para 107. E eu falei que toda vez que ocorre uma despesa, obrigatoriamente, como o patrimônio líquido ele baixa, ou a gente baixa o valor do ativo, ou a gente aumenta o valor do passivo. Nesse caso aqui, a gente está aumentando. Vou colocar aqui 3 mil do passivo e aumentou o passivo. Baixou o patrimônio líquido, mas aumentou o passivo para equilibrar aqui o total de ativo e passivo. Entenderam, pessoal? Então, fiz uma venda de 25 mil reais de um produto que me custou 15. Na verdade, o meu lucro não é de 10 mil. O lucro aqui é de 7 mil, porque eu vendi por 25. Tive um custo de aquisição lá do produto de 15. E eu também estou tendo um custo tributário de 3, porque o Estado ele vai me cobrar esse valor aqui de 3 mil reais. Então, o lucro aqui é 7 mil. Entenderam, pessoal, aqui? Entenderam isso aqui? Isso aqui é mais novo para vocês, tá? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vamos lá, tá? Se depois quiserem rever a explicação, vai estar lá a aula gravada, vocês reveem quantas vezes for necessário. Então, vamos para o próximo, tá? Vamos para o próximo. Vou abrir aqui nesse espaço. Então, a gente tem aqui o nosso sexto momento, que o que é que aconteceu no sexto momento? Ó? Devolução de 50% da mercadoria realizada no dia anterior. O motivo da devolução, desistência de compra, tá? Desistiu de comprar tudo. Ok? Devolução. Então, houve a devolução de 50% da venda. Houve a devolução de 50% da venda. Ok? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro passo da devolução. A gente precisa retornar para o nosso estoque o valor da devolução. Lembram que lá o valor que a gente tirou do estoque, ele foi 15 mil reais. Lembram que foi 15 mil reais, tá? O valor que a gente tirou do estoque foi 15 mil reais. Agora está sendo devolvido metade desse valor. Então, o que está sendo devolvido é 7.500. Então, a gente vai retornar para o nosso estoque aqui, ó, 7.500. Retornamos para o estoque 7.500. A origem desse retorno, ele é a devolução de vendas no valor de 7.500, tá? Devolução de vendas no valor de 7.500. Opa. Peraí, tá, pessoal? Deixa eu fazer primeiro aqui o seguinte. Tá, ó. O valor que o cliente aqui, ele vai devolver para a gente, tá? O valor que ele vai devolver, a gente tinha vendido aqui por 25 mil reais. O cliente agora não vai mais pagar os 25 mil reais, vai pagar só 12.500. Então, vamos ajustar aqui o seguinte, ó. Primeiro a gente vai tirar, vamos colocar aqui, ó, menos 12.500. O cliente agora não vai pagar mais esse valor de 25 mil reais, tá? Esse valor de 12.500, ele teve origem na devolução de mercadoria, devolução de vendas, tá? No valor de 12.500. Ok, pessoal? Então, vejam aqui que
o nosso ativo, ó, 447, ele está batendo justamente com o valor do nosso passivo. Entenderam aqui, pessoal, essa parte? O próximo passo que a gente vai fazer é retornar a mercadoria aqui para o estoque. Vai retornar aqui a mercadoria para o estoque. Vai retornar 7.500. Então, a gente vai acrescentar no estoque 7.500 e o nosso custo de mercadoria não foi 15 mil reais. O nosso custo foi de 7.500. Entenderam aqui, pessoal? Entenderam aqui? Se a gente for analisar o nosso resultado, ó, a gente vai ver que essa empresa... Aqui precisa estar o histórico, ó, todo o histórico do que aconteceu com a empresa. Essa empresa vendeu 25 mil reais. Desse total de 25 mil reais, houve uma devolução de 12.500. Houve um custo da mercadoria vendida no valor de 7.500 e houve aqui uma despesa de 3 mil reais. De tal forma que o lucro da empresa é de 2 mil reais nesse momento. Professor, por que ao invés de usar tantas contas, a gente não colocaria aqui já o valor líquido? Já que a venda foi 25 mil, houve uma devolução de 12.500, por que eu não deixo aqui, então, só 12.500? Porque daí a gente estava apagando o histórico da empresa. Tá? Se a gente... se chegasse uma terceira pessoa aqui na nossa sala de aula nesse momento, e aqui tivesse um valor de 12.500, ela ia ter uma informação incompleta. Ela não saberia que, no decorrer desse período, a venda houve uma devolução de partes. Tá? Então, dessa forma, a informação ela fica mais completa e quanto mais informação houver para o administrador ou para o gestor, ou para o usuário de uma forma geral, melhor será a tomada de decisão. Tá ok, pessoal? Entenderam essa parte aqui da devolução? Recapitulando o que a gente fez. O primeiro passo da devolução, a gente descontou as duplicatas que o cliente iria pagar, então ele iria pagar 25 mil, a gente agora só vai receber 12.500. Isso aqui foi em virtude de quê? De uma devolução de vendas. Próximo passo, a gente acrescentou no estoque, porque a mercadoria voltou para dentro da empresa, e a gente retirou isso aqui do custo das mercadorias vendidas. Beleza, pessoal? Próximo momento, tá? Ô, professor, e o imposto? Dois momentinhos aqui. E o imposto? Ah, o imposto aqui, teoricamente, tá? Bem falado. Teoricamente, aqui a gente também teria que fazer essa devolução aqui. Vou acrescentar para ficar completo, tá? Aqui eu tinha calculado o imposto, deixa eu ver, eu acho que tinha sido 18% ou 12%. 3 mil. Para calcular. 3 mil. Então, a 3 mil, né? Que dava 12%, exato. Não precisa nem fazer o cálculo. Está devolvendo metade, vai ser metade do imposto. É. Exato. Então, o imposto seria a mesma coisa aqui, ó. O imposto que eu estou devendo aqui, 3 mil, não vai ser mais 3 mil, porque houve aqui um estorno, tá? De 1.500, que é a metade. E os tributos sobre vendas, que aqui estava 3 mil, vai ser de 1.500. Bem lembrado, tá, Demóstenes? De 1.500, tá certo? Então, aqui o lucro da operação, 3.500. Beleza, pessoal? Bem lembrado aqui, tá, Demóstenes? Eu não tinha considerado aqui o estorno do imposto. Uma vez estornado, a empresa ela paga o imposto só com base no que realmente vendeu. Próximo aumento aqui, o 7. Vamos pegar aqui o que aconteceu aqui, tá? Então, no dia 7, no momento aqui, no próximo momento, o que houve? Fechamento da folha de pagamento do mês, com salário a pagar de 20 mil reais. Folha de pagamento do mês, com salário de 20 mil reais a pagar. O salário, ele será pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, a gente precisa acrescentar aqui que a empresa vai ficar com uma dívida de salários
a pagar, fechou o mês, ela ficou com essa dívida de 20 mil reais. Fechou o mês, ela vai ficar com a dívida de 20 mil reais. Tá? Por quê? Porque a dívida é do mês, desse mês. É uma opção que ela tem de querer pagar no mês seguinte. Mas se fechou o mês, a gente quer saber a situação patrimonial dela, existe uma dívida de 20 mil reais. Essa dívida, ela decorreu de quê? De uma despesa com salários no valor de 20 mil reais. O conceito de despesa que a gente viu é o consumo de um bem ou a utilização de um serviço. A gente está colocando salários aqui em despesa porque a empresa se utilizou do serviço dos funcionários. Então, aí a gente tem despesa com salários no valor de 20 mil reais e aqui tem a dívida de 20 mil reais. Perfeito, pessoal? Nesse momento aqui, ó, nossa empresa está apresentando um prejuízo de 16.500. Esse 16.500 ele está aqui, ó, representado no patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Uma pergunta aqui das primeiras aulas, tá? Uma pergunta rápida, para ver quem sabe. Qual o tipo de situação líquida dessa empresa? Positiva, negativa ou nula? E aí, pessoal? Positivo, professor. Por que positiva, Demóstenes? Porque o patrimônio líquido é positivo. Patrimônio líquido está positivo, tá? Só por isso. Ah, mas não tem um prejuízo aqui de 16.500? Tem, mas a situação dela ainda é positiva. O que mede a situação líquida é o patrimônio líquido. Perfeito? Próximo dia aqui, o dia 8. Tá? Próximo dia, dia 8. Vamos ver o que aconteceu lá para o dia 8. Recebimento das duplicatas a receber. Então, aqui a gente tem duplicatas a receber, ó. Então, recebimento das duplicatas a receber decorrente da venda de mercadoria com desconto de 5%. O desconto foi fornecido em virtude da antecipação do pagamento. Então, para facilitar aqui, ó, 12.500, houve um desconto de 5%, o desconto foi de 625. Primeiro passo, tá? Houve um desconto. Eu tinha a receber 12.500. Vou receber menos. Então, o meu patrimônio líquido ele vai ser menor do que se eu tivesse recebido todo. E essa diminuição no meu patrimônio líquido ele é decorrente de quê? De um desconto concedido. Então, primeiro passo aqui, ó, eu vou conceder o desconto de 625 para ficar aqui o que realmente eu vou receber, 11.875. Esse desconto, ele veio aqui na despesa, ó, despesas, descontos concedidos no valor de 625. Vejam que bateu aqui, ó. Eu tenho no meu ativo 454, no meu passivo 454. Esse desconto ele foi concedido porque o pagamento foi antecipado. Então a gente agora vai zerar aqui, ó, 11.875. A gente vai colocar aqui no nosso caixa que recebeu 11.875, foi o valor que recebeu. E agora a gente não tem mais nada aqui a receber porque já foi todo quitado. 11.875. Beleza, pessoal? Ok. Entenderam aí a lógica aqui do resultado com balanço patrimonial? Deu para ter uma noção melhor de receita, despesa? Sim. Próxima aula, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Então, eu vou pegar essas informações aqui, ó, que a gente está alimentando, e vou colocar ela numa estrutura sistemática, da mesma forma como está aqui o balanço patrimonial. O balanço patrimonial tem uma estrutura. Aqui na demonstração do resultado também vai ter uma estrutura. Beleza? Aqui vamos fazer só uma correçãozinha, ó. A gente vai tirar aqui estoque e vamos colocar cliente aqui no lugar de estoque. Eu queria saber se alguém aqui na sala me explica o motivo que eu fiz essa substituição aqui de ordem de cliente e estoque. Aqui na sala alguém consegue me explicar? Maior liquidez. Por causa da liquidez, perfeito. Demóstenes e Vitória, perfeito. Em virtude da liquidez. Quem tem maior liquidez vem primeiro. Beleza, pessoal?
Pessoal, nesse momento são 8h08. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou a gente pode finalizar a nossa aula? Ninguém tem nada a falar. Vou interromper, então, aqui a gravação. Tá?